Alô, alô, tudo bom? No vídeo de hoje eu venho trazer para vocês uma forma de como nós podemos escrever resenhas dos nossos livros, sem ser só se gostamos ou não daquele livro. Portanto, se já querem saber como eu faço isso, para também vos dar algumas dicas, já se inscrevam aqui no canal, já deixem o gosto e não saiam do vídeo, que eu vou contar tudo para vocês. O primeiro passo que vocês vão fazer é definir de que forma vão fazer a vossa resenha. Agora, isso vai ficar ao vosso critério de qual forma vocês querem fazer isso. Pode ser uma resenha no Instagram, uma resenha aqui no vosso canal do YouTube, uma resenha escrita à mão num caderno que vocês tenham criado, ou então até mesmo no vosso iPad, no vosso GoodNotes e criarem vocês o vosso livro de leituras. Vocês podem, obviamente, escolher qual a plataforma que vocês vão querer usar, também vendo onde vocês têm mais público em si. Se vocês trabalham muito com as redes sociais, se vocês têm um bom número de seguidores por lá, se é por lá que vocês veem que vale a pena fazer as vossas resenhas, façam por lá. Então é mais ou menos isto o esquema de onde vou fazer a minha resenha. Eu, no meu caso, eu faço a minha resenha em vários lugares. Eu opto por fazer uma resenha escrita e talvez um pouco mais detalhada no meu GoodNotes, onde eu tenho o meu livro de leituras. Depois opto por também fazer uma review um pouco mais completa aqui no meu canal do YouTube. Não é um vídeo só sobre aquele livro. Eu, por exemplo, nos lidos do mês acabo por fazer uma resenha sobre cada um de forma mais completa e então a resenha nas minhas redes sociais, onde é uma resenha mais curta e menos detalhada sobre o livro e sobre a minha opinião. Então, eu opto por fazer desta forma. Vocês façam da vossa forma. Mas por aí, onde gostam mais de fazer as vossas resenhas, no caso de já fazerem alguma resenha? Deixem-me aqui nos comentários. Agora vamos falar sobre a estrutura da resenha. A estrutura da vossa resenha tem que ser o mais clara possível. Agora eu vou-vos dar então alguns passos de como essa resenha pode ser clara. Vou dar as minhas dicas para vocês. Portanto, nós vamos então começar com a introdução do livro, falar um pouco sobre o livro, fazer um breve resumo sobre o livro, o que é que se trata o livro, o que é que aborda o livro, o que é que o livro fala. Então, vamos fazer essa mini introdução. Se quiserem até pegar na sinopse do livro e colocar, pode ser uma opção. Eu particularmente prefiro e gosto mais de dar uma pequena introdução minha e então ir falando um pouco daquilo que acontece no livro, seja com ou sem spoilers. No meu caso, no meu livro de leituras. Estou a falar no meu livro de leituras. Se for para o YouTube ou para as redes, eu tento o máximo possível de pegar numa sinopse do livro, tentar ali abreviar um pouco mais ou dar mais alguns detalhes sobre, mas sem dar spoiler. Agora, no meu livro de leituras, eu posso falar o que eu quiser e o que bem me apetecer. Isso é a melhor parte do nosso livro de leituras e por isso eu posso falar mais e dar spoilers ou não sobre o livro. Depois, o enredo e personagens. Falar um bocadinho sobre o enredo da história, o que é que. Assim, falar mais sobre o livro em si do que no passo anterior. Eu, no meu caso, eu faço desta forma. Eu, na introdução do livro, eu falo muito sobre o livro. Então, quando eu vou falar sobre o enredo e sobre os personagens, eu já falo um pouco mais sobre como foi para mim este enredo do livro. O que é que eu achei deste enredo do livro? Em determinado assunto, falo sobre algum determinado assunto que não falei na introdução do livro, então eu vou vendo assim desta forma. Bem, agora, depois dessa parte do enredo, mesmo junto com essa parte do enredo, também eu aproveito para falar muito sobre os personagens do livro. Então eu falo um bocadinho sobre cada um, se me identifiquei com algum, se não me identifiquei, falo tanto dos principais como dos secundários, sendo que os secundários, se eles me. Como é que eu ia dizer? Se de alguma forma eles me impactaram, eu também falo sobre eles, mas a maior parte é então sobre os principais e sobre aqueles que realmente aparecem no livro. Depois faço então a primeira impressão do livro. Qual foi a minha primeira impressão? Se realmente essa primeira impressão realmente foi a impressão final do livro. Já me aconteceu muitas vezes eu ter uma primeira impressão muito positiva e eu queria muito ler aquele livro e estar com a expectativa lá no alto
e depois no fundo, a minha expectativa foi lá no fundo e então não foi tudo aquilo que eu idealizei. Mas vocês, neste passo então da vossa resenha, podem deixar isso bem claro. Qual foi a vossa primeira impressão? Se essa impressão foi alta, foi baixa no início e que depois se transformou, se a vossa primeira impressão foi positiva e ela manteve-se positiva e realmente foi um livro favoritado. Então, é aqui um ponto da vossa resenha que vocês podem deixar isso bem claro. Depois, pontos positivos e negativos. É um passo da minha resenha que nem sempre eu utilizo. Vocês aí também podem ver, dependendo da resenha, se vão utilizar todos estes passos ou não. No meu caso, ainda não tinha-vos falado sobre isto, mas ignorem o facto de fiz uma queimadura, então tenho um pincinho, mas está tudo bem. Mas no meu caso, eu nem sempre utilizo este passo nas minhas resenhas. Por vezes pode surgir então algum ponto em que eu queira falar que foi um ponto menos positivo, ou um ponto que foi super positivo e que eu nunca tinha experienciado noutro livro, mas que para mim foi super positivo e que eu quero deixar isso bem claro na resenha. Mas tirando isso, malta, tirando isso, não é um ponto que eu utilizo muito, mas que é um ponto que vocês que não fazem podem querer utilizar, ou até mesmo para vocês que fazem, mas que não utilizam, podem também sempre experienciar. No meu caso, é aquilo que já falei para vocês, eu utilizo e não utilizo. Darem sim uma conclusão e uma nota final ao vosso livro. Então, darem uma conclusão é no sentido de falarem um bocadinho sobre o final do livro, sobre a vossa opinião. Aqui sim, vocês vão poder falar mais sobre a vossa opinião. Então, falar qual foi realmente a vossa opinião sobre a leitura, sobre a escrita da autora e definir então a nota do vosso livrinho. Se foi uma, duas, três, quatro, cinco estrelas, favoritado ou não. Então, é aqui, neste último passo. Eu, na verdade, e nós temos que ser realistas, na realidade, eu gosto de definir, eu já tenho uma nota definida, na verdade. Quando eu vou fazer a resenha do meu livro, eu já sei a nota que eu vou dar. Inclusive, eu tenho um exemplo para dar para vocês, que no Nunca Jamais da Colleen Hoover, eu falei para vocês nos lidos do mês. Eu falei sobre o livro, eu ainda não tinha concluído a leitura, e eu falei para vocês que eu iria dar. Falei para vocês que eu ia dar 5 estrelas e favoritar o livro. E foi isso que eu dei ao livro, foi 5 estrelas e favoritei. Então, quando eu estou a ler o livro, normalmente eu já defino uma nota. Então, quando eu vou fazer a resenha, já tenho essa nota definida. Então, não é propriamente o meu último passo. Mas para vocês, se ainda tiverem nas dúvidas de que nota vão dar e se fazendo a resenha vos vier uma luz de que nota querem dar ao livro, acabam por defini-la no final da resenha. Agora vamos então falar mais para a parte da escrita da resenha. E a resenha em si não é só uma descrição do livro, mas também sim uma análise. Nós fazemos uma análise daquela leitura, nós fazemos uma análise da escrita daquela autora. Então acaba por ser também uma análise e não só uma descrição do livro. Agora, algumas dicas para vocês. Sejam objetivos e claros. Tentem não enrolar muito e não definir muito os focos principais na vossa resenha. Tentem ao máximo evitar spoilers, tal como eu falei para vocês, se for para as redes sociais, se for para o vosso canal do YouTube. Tentem evitar spoilers, inclusive também naqueles aplicativos do Scoob, do Goodreads e assim. Tentem evitar os spoilers ao máximo, mas se for um livro de leituras, aí já podem abusar dos spoilers, porque é para vocês já o leram, então é uma resenha para vocês, de certa forma. Use exemplos. Ao falar sobre determinada coisa, tentem mostrar exemplos, falar, mostrar, então tentem para que essa vossa opinião tenha mais credibilidade do que se vocês simplesmente falassem e não demonstrassem, seja uma comparação com outro livro, uma comparação com outro autor. Tentem, de certa forma, sempre mostrar e dar esse exemplo. Seja pessoal, a resenha vem mostrar o seu ponto de vista, então tentem ser o mais realistas possíveis e tentem mostrar essa parte pessoal que é porque vocês estão a dar a vossa opinião, não é? Portanto, tentem ser o mais pessoal possível, porque é o vosso ponto de vista. Então não tenham medo de expressar as vossas emoções, as vossas opiniões, sejam vocês mesmos e opinem sem medo sobre o livro, sem dar spoilers. Agora vamos a um passozinho que é como cativar o vosso público a assistir à vossa resenha. Isto falando para redes sociais e para YouTube, porque se for o nosso livro de leituras, vocês não vão mandar a partilhá-lo necessariamente com alguém. Mas
como incentivar essas pessoas a assistir ao vosso vídeo, seja ele curto, seja ele longo. Como incentivar? O primeiro passo é deixar assim uma pergunta muito intrigante logo no início da vossa resenha, algo que esteja relacionado com o livro, mas que ao mesmo tempo que puxe a atenção, que foque a atenção naquilo e que as pessoas queiram ficar no vosso vídeo para então saber qual a resposta àquela pergunta que elas ficaram muito, muito curiosas. Interaja com o público. Pergunte se eles já leram aquele livro, se não leram, o que é que acharam, ou se não leram, se pretendem ler. Então tentem sempre manter essa interação com o vosso público. De certa forma, é muito bom. Crie expectativas. Sempre dê assim dicas daquilo que vocês ainda vão abordar no vídeo, porque de certa forma vão tentar com que essas pessoas permaneçam no vosso vídeo. Então, se nós formos falando sobre algo que ainda possamos ir a abordar no nosso vídeo, de certa forma, as pessoas que querem saber sobre aquilo vão permanecer no vídeo. Entenderam? E para terminar, sempre terminem com uma breve recomendação. Digam para quem que aquele livro que vocês leram é ideal, ou para quem gosta de determinado assunto vai adorar. Então, digam se vocês realmente recomendam a leitura para alguém ou não. Porque pode ser uma boa leitura e vocês não recomendarem. É um bocado improvável, mas quem sabe? Essa opinião final, essa conclusão do vídeo vai fazer com que a pessoa que vos está a assistir perceba se realmente é um livro bom para ela ou não. Muitas vezes a gente não lê o livro e vem ver as resenhas e fica um bocadinho, agora fiquei mais curiosa para ler este livro. Não estou tão curiosa. Porquê? Porque a pessoa pode não ter opiniões positivas, a pessoa pode não ter opiniões negativas, mas a pessoa pode não recomendar ou pode recomendar, ou então vocês vão ver essa resenha e vocês percebem que esse livro é bom para quem adora fantasia, que não é, por exemplo, não é o meu caso. Se eu visse uma resenha que a pessoa falasse que o livro é 100% fantasia, eu já ficaria um bocadinho com o pé atrás de ler aquele livro. Mas nada impede. Portanto, aliás, se vocês que estão a assistir este vídeo, se estiverem à procura de como fazer uma resenha, mas que vocês veem outras resenhas e ficam assim sem ler por conta disso, não façam isso, malta. Eu posso ter uma opinião positiva ou negativa de um livro e que vocês podem ler e ter a opinião contrária à minha. Eu posso gostar, eu posso ter amado Nunca Jamais da Colleen Hoover e vocês terem detestado e podem ter lido há anos e a vossa opinião ser outra da minha, que é da atual. Então, leiam na mesma, independentemente se a opinião daquela pessoa que vocês viram daquela resenha seja positiva ou negativa, leiam na mesma, vocês vão ver que não se vão arrepender. E pronto, é este o vídeo de hoje. Gostaram das dicas? Se gostaram, deixem um like aqui no vídeo para eu saber que vocês gostaram e que querem que eu traga mais vídeos como este, dando dicas para vocês. Se ainda são novos aqui no canal e não se inscreveram, já se inscrevam para não perder nenhum vídeo que eu publico por aqui, ativando o sininho para não perder então as notificações. Temos vídeos todas as terças e quintas, vídeos curtos nos outros restantes dias da semana. Eu encontro-vos no próximo vídeo aqui no meu canal. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado e já me sigam nas redes sociais também para não perder nada que eu publico por lá em primeira mão, seja nos stories, seja vídeos curtos, seja posts. Portanto, passem por lá para não perder nada. E adorei gravar este vídeo para vocês, adorei ter-vos aqui comigo, para quem ficou até ao final. E um beijão e tchau!